Fala pessoal do YouTube, eu sou o Eninho, esse é o canal Matemática Mais. Estamos aqui com mais um vídeo, mais uma aula sobre as atividades do PET. Hoje nós vamos fazer as atividades de matemática da semana 1, da primeira semana do PET, volume 7, do 8º ano. Então eu peço que você clique aí, dê seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, compartilhe o vídeo, ative o sininho para ficar por dentro para receber as notificações do canal. Combinado? E vamos às atividades. Número 1. Ao submergir em águas marítimas, o mergulhador sofre aumento de pressão atmosférica na medida em que afunda. A equação P igual a 0,1x mais 1 relaciona a pressão atmosférica P sofrida pelo mergulhador, medida em atmosfera, ATM, a sigla, com a profundidade x que ele atinge, medida em metro. Letra A. Qual é a medida da pressão atmosférica em ATM sofrida pelo mergulhador a 18 metros de profundidade? Então, nós vamos pegar essa equação aqui, P, que é igual a 0,1x mais 1. E aqui, nós temos aqui a profundidade igual a 18 metros. E a profundidade, ela é o x na equação. Então, nós vamos substituir o x aqui por 18. Então, a pressão será igual a 0,1 vezes 18 mais 1. Obedecendo as prioridades aqui, nós vamos resolver primeiramente a multiplicação. Então, 0,1 vezes 18 é igual a 1,8. P é igual a 1,8 mais 1. Pressão será igual a 2,8 atm, a 18 metros de profundidade. Letra B. O limite máximo de profundidade para o mergulho recreacional, de acordo com a PED, é 40 metros. Nessas condições, qual é a variação de pressão atmosférica em ATM que o mergulhador recreacional pode sofrer de acordo com essa instituição? Então, vamos recorrer novamente à equação e substituir o x por 40. Está perguntando qual é a pressão que ele sofre a essa profundidade, aqui com o limite de 40 metros de profundidade estabelecido pela instituição. Nessas condições, qual é a variação de pressão? Então, nós vamos calcular aqui a variação de pressão, substituindo o x na equação aqui por 40. Então, o P será igual a 0,1 vezes 40 mais 1. Prioridades das operações. Primeira multiplicação. 40 vezes 0,1 é igual a 4. 4 mais 1. P é igual a 4 mais 1. P será igual ou menor do que 5 atm, porque aqui está falando de variação. Então, essa pressão ela pode variar até o máximo de 5 atm, de acordo com a profundidade. Chegando ao limite máximo de 40 metros, a pressão vai chegar a 5 atm. Letra C. Quando nos referimos ao mergulho comercial, estamos falando de pessoas que muitas vezes atingem altíssimas profundidades em seus empregos. É o caso de pessoas que mergulham para trabalhar na fixação de estruturas de pontes ou em plataformas de petróleo, por exemplo. Esses mergulhadores podem sofrer pressão atmosférica medindo até 31 atm. Nessas condições, qual é a variação de profundidade em metro que um desses mergulhadores pode atingir? Então, aqui o que nós temos agora é a pressão máxima que ele pode sofrer, medindo até 31 atm. Então, nós vamos substituir a letra P na equação por 31. Então, a pressão será igual a 31, que é igual a 0,1x mais 1. E nós vamos calcular o x aqui, que corresponde à profundidade, a variação de profundidade que o mergulhador pode atingir
sofrendo uma pressão de 31 atm. Então, desenvolvendo isso aqui, eu vou isolar o termo de x no primeiro membro, né? Vou ficar com 0,1x, que será igual a 31 menos 1. Né? Eu só inverti aqui, ó. 0,1x igual a 31, que já está do outro lado, continua com o mesmo sinal. E o mais 1 trocou de lado e ficou com o sinal oposto. Então, 0,1x igual a 31 menos 1. 0,1x igual a 30. X será igual a 30 dividido por 0,1. 0,1 estava multiplicando x, ele passou para o outro lado dividindo. Então, 30 dividido por 0,1 é igual a 300 metros. Né? Então, nós dizemos que essa variação ela é menor ou igual a 300 metros de profundidade, certo? Né? À medida que vai aumentando a profundidade, aumenta-se a pressão, que pode chegar ao máximo de 31 atm, a 300 metros de profundidade. Observe as figuras planas, quadrado, retângulo e circunferência representadas abaixo, sendo x uma medida expressa em centímetros. Então, x corresponde aos centímetros. Letra A. Escreva a expressão algébrica que determina a medida do perímetro de cada figura em função da medida. Então, o perímetro é a soma dos lados, né, de cada figura aqui. Ó. Como aqui o quadrado ele tem o lado igual a 2x, né, no lado medindo 2x, nós vamos somar, né, os 4 lados do quadrado, as medidas dos 4 lados, 2x mais 2x mais 2x mais 2x, e juntando isso tudo, né, resumindo, nós vamos ficar com a expressão 8x. Então, o perímetro do quadrado será igual a 8x centímetros. O perímetro do retângulo, nós vamos fazer a mesma coisa, somar as medidas de todos os lados, né? Então, nós vamos somar 3x mais 3 mais 3x mais x mais 3. E quando a gente junta isso, né, ó, eu tenho aqui 3 com mais 3, 6x, 7, 8x. 3 com mais 3, 6. 3 com mais 3, 6. Isso. Então, 8x mais 6. Então, a expressão do perímetro do retângulo, 8x mais 6 centímetros. E o perímetro da circunferência, né? Aqui nós vamos medir o comprimento da circunferência, que é dado pela fórmula 2π vezes o raio. O raio, aqui no caso, mede x centímetros. Então, nós vamos ficar com a expressão 2π vezes x. 2π x centímetros é a expressão algébrica do comprimento da circunferência de raio x. Letra B. Escreva a expressão algébrica que determina a medida da área de cada figura em função da medida. A área do quadrado é o lado vezes o lado, né? O lado ao quadrado. Então, a área será igual a 2x elevado ao quadrado. 2x elevado ao quadrado. Fazendo as potenciações aqui, 2 ao quadrado, 4. X elevado ao quadrado, x ao quadrado. Então, nós ficamos com a expressão da área igual a 4x ao quadrado centímetros quadrados. A área do retângulo. Aqui, a base vezes a altura. O lado maior vezes o lado menor. Então, 3x que multiplica x mais 3. Então, aqui nós vamos fazer a distributiva aqui, ó, esse 3x vai multiplicar o x e vai multiplicar o 3. Desenvolvendo aqui,
3x vezes x é igual a 3x ao quadrado. E 3x vezes 3, 9x, não é isso? Fica assim, ó. 3x ao quadrado mais 9x, que corresponde à área do retângulo. 3x ao quadrado mais 9x centímetros quadrados. E a área da circunferência de raio x, a área da circunferência é π vezes o raio elevado ao quadrado. Como o raio aqui é x, então vai ser πx ao quadrado. πx ao quadrado centímetros quadrados. Se o perímetro do retângulo mede 14 centímetros, qual é o valor de x? Então, nós vamos pegar aquela expressão que corresponde ao perímetro do retângulo, né, a expressão algébrica do perímetro do retângulo, e igualar essa expressão a 14. Então, 8x mais 6 igual a 14. Deixando o 8x no primeiro membro, 8x igual a 14, o 6 passa para o outro lado com sinal oposto. Então, 14 menos 6. 8x igual a 14 menos 6. 8x é igual a 8. Se 8x é igual a 8, x só pode ser igual a 1. Né? 8 dividido por 8. Então, aqui o x vale 1 centímetro. 1 centímetro. Se a medida, letra C, se a medida da área do quadrado é menor que a medida da área do retângulo, qual é a variação da medida do raio do círculo? Então, nós vamos pegar a expressão da área do quadrado, da medida da área do quadrado, e montar uma inequação, né? Ela é menor que a medida da área do retângulo. Então, nós vamos pegar as duas expressões, né, da área do quadrado e da área do retângulo, e montar aqui a nossa inequação, em linguagem matemática. Né? 4x ao quadrado, que é a expressão algébrica da área do quadrado, é menor do que a área do retângulo. A expressão 3x ao quadrado mais 9x. Então, aqui nós temos uma inequação. O raciocínio de resolução da inequação é o mesmo da equação, tá, pessoal? Então, nós vamos passar aqui os termos de x ao quadrado aqui, ó, para o primeiro membro. Então, esse 3 vai ficar aqui no primeiro membro com sinal negativo. Então, 4x ao quadrado menos 3x ao quadrado é menor do que 9. 4 menos 3, x ao quadrado. X ao quadrado menor que 9. Eu tenho x ao quadrado menor que 9, mas eu quero o correspondente a x. Né? Então, eu vou extrair a raiz quadrada dos dois lados da equação, da inequação, no caso aqui. Né? Essa raiz quadrada de x ao quadrado, nós vamos fazer da seguinte maneira. Aqui a raiz quadrada tem o índice 2, né, que fica oculto aqui. Ó. Se não tem nada é porque é 2. Nós vamos cancelar esse índice 2 com o expoente do x ao quadrado aqui. Ó. Porque imagina, pensa num número aqui, né, que seja atribuído a x. Eu elevo esse número ao quadrado, depois eu extraio a raiz quadrada, eu vou ficar com o próprio número. Né? Então, basta que nós façamos os cancelamentos aqui, ó, e nós ficamos apenas com o x. Então, a raiz quadrada de x ao quadrado é igual a x. E a raiz quadrada de 9 pode ser mais 3 ou menos 3. Mas como nós estamos tratando aqui de medidas de comprimento, medida de área, o resultado negativo não nos interessa. Então, nós vamos ficar apenas com o resultado positivo. Então, essa variação do x, ela vai de 0 até 3. Né? O x fica entre 0 e 3, significa que ele é maior do que 0 e menor do que 3. Né? Maior do que 0 porque a medida 0 é medida nula. Né? Então, ele tem que ser maior do que 0. E para a área do
do quadrado ser menor do que a área do retângulo, esse x tem que ser menor do que 3. Maior que 0, menor que 3. Certo? Encontre o conjunto solução S de cada expressão algébrica, equação ou inequação abaixo. Identifique colocando E para a equação e I para a inequação. Depois represente o conjunto solução na reta numérica. Então aqui nós temos na letra A 5x menos 3, que é igual a menos 7x menos 9. Nós temos o sinal de igual aqui, isso quer dizer que é uma equação. E a solução, eu vou resolver indicar aqui, nós vamos colocar os termos de x aqui no primeiro membro, isolado, Eu já vou colocar aqui com sinal oposto. Então, eu vou ficar com 5x mais 7x, que é igual a menos 9, que continua no segundo membro, e o menos 3 vai trocar de lado, troca de sinal, mais 3. Então, 5x mais 7x igual a menos 9 mais 3. 5 com mais 7, 12x. Menos 9 mais 3, menos 6. 12x igual a menos 6. X será igual a menos 6 dividido por 12. O 12 estava multiplicando o x, ele passa para o outro lado, dividindo. Menos 6 dividido por 12, menos 0,5 ou menos 1/2, Resultado em decimal ou em forma de fração. Então, nosso conjunto solução 0,5 ou menos 0,5 ou menos 1/2. E representando esse conjunto solução na reta numérica, nós vamos encontrar um valor aproximadamente aqui, entre o 0 e o menos 1, porque é menos 1/2, menos 0,5. Então, a nossa representação na reta numérica fica mais ou menos aqui, desse conjunto solução. Letra B. 4x mais 5 é menor do que 2x. Nós temos aqui um sinal de menor, quer dizer que nós temos uma inequação. E vamos resolver aqui, para encontrar o conjunto de solução dessa inequação. 4x, eu vou passar o 2x vou trocar os lados aqui, do mais 5 com o 2x. Esse 2x passa para o primeiro com sinal negativo e o mais 5 passa para o segundo, para o outro lado, com sinal negativo também. Ele era positivo, fica negativo. O 2x era positivo, fica negativo antes do sinal de menor. 4x menos 2x é igual a 2x, que é menor do que menos 5. 2x menor que menos 5, x é menor do que menos 5/2. X menor que menos 5/2. Se eu quiser fazendo a divisão, eu encontro x menor do que menos 2,5, que é o decimal aqui, a forma decimal de menos 5/2, da fração menos 5/2. Então, o conjunto de solução, x menor do que menos 2,5. Marcando aqui, quando nós vamos marcar menos 2,5 aqui na reta numérica, nós vamos marcar aqui. Mas o x ele é menor do que menos 2,5. Então, ele só pode serem atribuídos os valores a x que estejam à esquerda do menos 2,5, menores do que ele. Então, o conjunto de solução na reta numérica fica representado dessa maneira aqui. Os valores menores do que menos 2,5. Lembre-se que aqui na reta numérica, quem está à esquerda sempre é menor do que o que está à direita. Certo, pessoal? Letra C. Nós temos aqui um sinal de maior igual, 6x menos 4 maior ou igual a 3x mais 5. Então, nós temos uma inequação e nós vamos resolver, usando o mesmo raciocínio. Passando esse termo de x aqui para o primeiro membro, vai ficar negativo. Esse menos 4 vai passar para o outro lado com sinal positivo. Então, eu fico com 6x
menos 3x, né? O 3x passou para cá, negativo, é maior ou igual. O 5 já estava aqui no segundo, vai ficar da mesma forma. O menos 4 vai passar positivo. Então, 6x menos 3x é maior ou igual a 5 mais 4. 6x menos 3x, 3x. 5 mais 4, 9. 3x maior ou igual a 9. Então, o x será maior ou igual a 9 dividido por 3. Ó, mesmo raciocínio. 3 estava multiplicando aqui, ele passa para o outro lado dividindo. Então, x maior ou igual a 3. Conjunto de solução, x maior ou igual a 3. Representando aqui na reta numérica, aqui maior ou igual a 3, né? O 3 está incluso porque é maior ou igual, e todos os valores maiores do que 3, né? Maior ou iguais a 3. Então, todos os valores à direita, inclusive o 3, né? Incluindo o 3, e à direita do 3 na reta numérica, infinitamente podem ser atribuídos a x para que essa inequação seja verdadeira. Letra D. X ao quadrado menos 4 igual a 12. Então aqui nós temos o sinal de igual, então nós temos uma equação. Resolvendo essa equação, né, nós só vamos passar aqui o menos 4 para o segundo membro com sinal positivo. X ao quadrado igual a 12 mais 4. X ao quadrado igual a 12 mais 4, 16. Aqui agora eu tenho um x ao quadrado e eu preciso do valor de x, né? Então eu vou extrair raiz quadrada dos dois lados da equação. Raiz quadrada de x ao quadrado igual a raiz quadrada de 16. O mesmo raciocínio, né? Cancelando aqui o expoente do x com o índice da raiz. Raiz quadrada de x ao quadrado igual a x. E raiz quadrada de 16 mais 4 ou menos 4. Né? Então, o nosso conjunto de solução é esse aqui, ó, menos 4 ou 4. Representando esse conjunto na reta numérica, menos 4 e 4. Né? Então, esses dois valores aqui. Tá, pessoal? Menos 4 e 4. E letra E, x ao quadrado mais 7x menos 8 é menor ou igual a menos 2x mais 27 mais x ao quadrado. Então, nós temos aqui uma inequação, né? É um sinal de menor ou igual aqui. E nós vamos resolver essa inequação aqui, ó, juntando aqui, né? O x ao quadrado e o x no primeiro membro aqui. Então, eu vou ficar com x ao quadrado mais 7x, né? Passando esse mais x ao quadrado para o primeiro com sinal oposto, fica menos x ao quadrado. O 2x também vai pular para o primeiro membro com sinal trocado, né? Vai ficar, era menos 2x, vai ficar mais 2x. Menor ou igual a 27, o 8 menos 8 vai passar para cá, vai trocar de lado com sinal oposto, 27 mais 8. X ao quadrado menos x ao quadrado eu posso cancelar. Né? Dá zero. 7x mais 2x igual a 9x. 27 mais 8, 35. Então, 9x é menor ou igual a 35. O x será, então, menor ou igual a 35 nonos. Né? O 9 vai passar para o outro lado. Né? Estava multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Se eu quiser colocar na forma decimal, né, basta efetuar essa divisão aqui. Então, eu tenho que x é igual ou menor do que 3,888, uma dízima periódica. Né? Então, esse é o meu conjunto de solução. X menor ou igual a 35 nonos, representando aqui na reta numérica, né, mais ou menos aqui, ó, né, 388, né? Quase esbarrando no 4 aqui, se a gente fosse aproximar seria 3,9, né, se a gente fosse fazer um arredondamento. Menor ou igual, né? Então esse valor está incluso no conjunto de solução e todos os valores que estejam à sua esquerda, né, são menores ou
iguais a 3,88. Esse é o conjunto de solução representado aqui na reta numérica. Certo, pessoal? Muito obrigado pela preferência, pela atenção. Convido você, agradeço e convido você a continuar conosco no canal Matemática Mais.